A presença de Shakira no confronto entre Argentina e Áustria foi um dos pontos altos da rodada, com a cantora, sempre associada ao clima de Copa do Mundo, sendo flagrada trocando um carinho com o filho nas arquibancadas. Dentro de campo, o desempenho dos atletas tem chamado a atenção. O quadro das 5 maiores pontuações foi atualizado com a entrada de 4 novos nomes que brilharam nesta jornada. Além do jogador espanhol Rueda e Cristiano Ronaldo conquistaram seu lugar entre os melhores. Enquanto isso, o camisa 10 do Brasil vive a expectativa de retornar aos gramados nesta quarta-feira, no duelo contra a Escócia. Fora das 4 linhas, a organização do torneio segue em foco. A FIFA, que coloca o Maracanã como modelo, exige a implementação de gramados híbridos nos estádios e já planeja um investimento bilionário para as próximas edições do Mundial. Sobre as movimentações das seleções, o México, que já garantiu sua classificação, deve promover mudanças para o jogo contra a República Tcheca. Entre as novidades está o atacante do Milan, Santiago Giménez, cujo apelido curioso é uma homenagem ao pai, ex-jogador do Boca Juniors. Ainda sobre as escolhas de carreira, o atacante explicou que sua motivação está diretamente ligada a uma causa social que defende desde o início de sua trajetória. A República Tcheca, por sinal, vive um momento de reflexão. A safra dourada do país, que parou na fase de grupos da Copa da Alemanha há 20 anos, frustrou planos de ídolos como Petróleo Sec, Pavel Nedved e Milan Baros. Agora, uma publicação do The Athletic projeta um resultado surpreendente para os europeus, sugerindo um empate ou até uma vitória sobre a seleção brasileira. Em outros gramados, um momento de curiosidade viralizou nas redes. Logo após ser desafiado pela mãe, o menino começou a listar as seleções campeãs do mundo, demonstrando conhecimento ao citar, inclusive, as edições que foram canceladas devido à Segunda Guerra Mundial. Na sequência da competição, o Paraguai encara a Austrália nesta quinta-feira em busca da classificação para a próxima fase. Para encerrar o giro de notícias, relembramos o início de trajetória de um craque francês que, convocado aos 18 anos para as eliminatórias, já demonstrava a maturidade de quem colheria grandes frutos. Quando a gente é atento, depois de um tempo o trabalho aparece. A imagem da Shakira nas arquibancadas, celebrando o futebol ao lado dos filhos, é um lembrete nostálgico de como ela se tornou talvez a maior embaixadora cultural da história das Copas do Mundo. Para quem acompanhou a trajetória da colombiana, é impossível não voltar mentalmente a 2010, na África do Sul, quando Vaca Vaca transformou-se no hino de uma geração. Shakira, nascida em Barranquilha, não é apenas uma popstar? Ela é uma força da natureza que desde os anos 90, quando estourou com Pés Descalços, entendeu como ninguém que a música latina poderia dominar o globo sem perder a essência. Sua carreira foi marcada por uma dualidade fascinante. A artista que compõe hits mundiais e a ativista que, através da Fundação Pés Descalços, busca transformar a educação em comunidades carentes da Colômbia. O fato de ela estar hoje, anos depois de tantas reviravoltas pessoais, incluindo o capítulo amplamente documentado de sua separação, ainda conectada ao esporte, mostra que o futebol para ela funciona como um porto seguro, uma linguagem universal que a conecta com o público de uma forma que poucas celebridades conseguem. E falando em conexão com a história, é curioso observar a menção a Santiago Giménez, esse jovem atacante do Milan que agora ocupa o centro das atenções. O apelido dele, que muitos podem achar apenas uma curiosidade de bastidor, carrega o peso de uma dinastia. Ele é filho de Cristian Giménez, o Chaco, um ídolo que construiu uma carreira sólida na Argentina e principalmente no México, onde se tornou uma lenda do Cruz Azul. Ver o filho Santiago traçar seu próprio caminho no futebol europeu, mantendo causas sociais como o norte de sua atuação profissional, revela uma maturidade rara. Ele cresceu nos vestiários, absorvendo a pressão de carregar um sobrenome que no México é sinônimo de garra. Essa transição do atleta que joga apenas pelo gol para o atleta que entende seu papel na sociedade é uma das mudanças mais positivas que temos visto no esporte de alto rendimento. O jogador moderno não é mais uma ilha, ele é parte da comunidade. Já a menção à República Tcheca me leva a uma reflexão quase melancólica sobre o tempo. A tal safra dourada que foi citada com nomes como Petróleo Sec, o gigante debaixo das través, o incansável Pavel Nedved, com seu cabelo loiro característico e chute potente e o artilheiro Milan Baros, marcou o imaginário de quem ama o futebol tático e técnico dos anos 2000. Aquela geração tinha tudo para conquistar o mundo, mas o futebol, como todos sabemos, é cruel e não seguia por currículos.
O fato de agora uma publicação respeitada como The Athletic projetar um resultado surpreendente contra o Brasil, talvez um empate ou uma vitória, é um choque de realidade. Isso mostra que o cenário competitivo mudou drasticamente. Não existem mais seleções pequenas que não saibam se defender ou que não tenham um plano de jogo estruturado. O Brasil, que vive essa expectativa pelo retorno do camisa 10, entra em campo não apenas contra 11 jogadores, mas contra uma história de superação e uma vontade tcheca de reescrever um passado de frustrações. E por falar em gênios que surgiram cedo, não podemos ignorar a lição contida na trajetória do craque francês citado na notícia. A frase dele sobre ser atento para colher os frutos do trabalho lá na frente é o resumo perfeito do esporte de elite. A gente se acostuma a ver o jogador pronto no auge, brilhando na Champions League ou levantando a taça da Copa, mas esquecemos dos anos de formação, do momento em que, aos 18 anos, ele precisou provar para um treinador que tinha maturidade mental para suportar o peso da camisa. O futebol é um ciclo que se repete. O menino que cita as seleções campeãs do mundo, inclusive as edições interrompidas pela guerra, mostra que o amor pelo jogo começa na base, no estudo, na curiosidade. É um aprendizado constante. Agora, meu comentário pessoal sobre tudo isso. Eu particularmente acho que estamos vivendo uma era em que a FIFA, ao exigir gramados híbridos e investir bilhões, está tentando desesperadamente padronizar o futebol para que o espetáculo seja perfeito, quase cinematográfico. O Maracanã como modelo é um reconhecimento justo, mas confesso que sinto falta daquela imperfeição charmosa dos campos antigos. Contudo, o cenário geral me deixa otimista. Ver nomes como Cristiano Ronaldo, mesmo com a idade avançada, ainda figurando entre os melhores, nos mostra que a disciplina supera qualquer biologia. O que a gente vê hoje, desde as arquibancadas com Shakira até os gramados onde o Paraguai tenta sua sobrevivência contra a Austrália, é a prova de que o futebol ainda é a nossa maior narrativa coletiva. É uma novela sem fim, onde o roteiro é escrito a cada 90 minutos. E sinceramente, é por isso que a gente não consegue tirar os olhos da tela. A televisão brasileira e o jornalismo esportivo têm esse papel fundamental, não apenas dar a notícia, mas conectar os pontos, mostrar que por trás de cada passe e de cada gol existe uma história de vida, uma herança e, acima de tudo, uma paixão que atravessa gerações. O esporte não é apenas um jogo, é o espelho de quem somos e do que queremos ser. Opa, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, tá tudo em paz? Bom, eu passei rapidinho aqui para agradecer, de verdade. Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque você faz parte disso aqui. Eu fiz esse conteúdo pensando em você mesmo. Agora, deixa eu te pedir uma coisinha bem simples. Como retribuição, se inscreve aí no canal. Tu ajuda demais.